Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Sim Chegou e eu estou trazendo o terceiro case da série para ajudar você a se preparar para aquelas entrevistas mais analíticas, onde o pessoal aplica perguntas que você precisa resolver um problema naquele instante sem ter dados. O case de hoje é quantos caminhões de lixo são necessários para atender uma cidade como São Paulo. Não é um case muito simples, mas como sempre é um caso analítico e você vai conseguir fazer isso com o seu senso comum. Qual é o objetivo aqui? Avaliar o seu conhecimento, o seu entendimento de capacidade, oferta e demanda e também avaliar a sua capacidade analítica, mas já num nível um pouco mais complexo. Bom, por onde vamos começar? Se a gente precisa saber quantos caminhões nós precisamos, o que gera essa necessidade de caminhão? É a quantidade de lixo. E como nós vamos calcular a quantidade de lixo gerada em uma cidade como São Paulo? Bom, sempre que vocês tiverem um case e você não tiver a menor ideia por onde começar, sempre pense na demanda. E a demanda são pessoas. Então, o que nós podemos fazer para simplificar este caso? Nós podemos falar para o recrutador que eu vou utilizar apenas a demanda por coleta de lixo para pessoas físicas, ou seja, eu não vou avaliar a industrial e se ele quiser, no final eu adiciono essa parte mais difícil do case. Então, quando a gente pensa em pessoas físicas, a gente pode começar a trabalhar com a população. A população de São Paulo é um número que você precisa ter na cabeça. São números básicos, né? População do Brasil, população de São Paulo, que ajudam você a estimar as perguntas que vão ser feitas. Então, a população de São Paulo, eu vou utilizar aqui 10 milhões de habitantes. Esse número está correto? Ele não precisa estar super correto, ele não precisa estar super atualizado. O que você não pode fazer é errar por muito, né? Então você pode falar 10 milhões na cidade, 20 milhões na grande São Paulo, mas você não pode falar que São Paulo tem, por exemplo, 50 milhões de habitantes, ok? Considerando a população de São Paulo, uma forma mais simples também de fazer esse case vamos ver aonde que o caminhão passa, nas casas, nos prédios. Então vamos considerar aqui as famílias para ver quantas habitações os caminhões eles precisam passar. Para simplificar, eu vou usar que uma família média tem 4 pessoas. Esse número é correto? Novamente, eu não sei, mas ele é o suficiente para você conseguir ter essa primeira estimativa. E se precisar, depois você pode fazer um ajuste fino se você achar que a sua premissa está muito errada. Então, eu vou colocar aqui 10 milhões de habitantes dividido por 4. Nós temos aproximadamente 2,5 milhões de famílias na cidade de São Paulo. Aqui é importante você citar para o entrevistador que você poderia fazer uma avaliação que você está considerando que tem famílias ainda que não tem filhos, né? O meu número 4 eu estou considerando um casal e 2 crianças, mas essas famílias que também não têm filhos são equilibradas às vezes por famílias com mais filhos, enfim, é um número estimado. Você poderia também falar aqui, vamos supor, uma média de 3,5 pessoas, tá? Mas só para o número ficar redondo, eu vou utilizar 4. Bom, seguindo. Quanto lixo uma família gera? Agora, outro ponto importante aqui é você avaliar qual é o tempo, porque um caminhão ele pode passar várias vezes, né? Pode fazer mais de uma viagem ao longo do dia, ele pode ser usado mais de uma vez por semana. Então eu vou tentar utilizar aqui, vou definir um dia, tá? E nesse um dia a gente sabe também que tem muita variação. Você vai às vezes no supermercado, você faz compras, ou você tem um aniversário, você tem um monte de caixas. Em outros dias você tem uma quantidade de lixo menor. Neste caso aqui, eu vou considerar que uma família, vou utilizar a minha como referência, gera aproximadamente 2 sacos médios de lixo.
ok? Esse número, de novo, estou usando premissa atrás de premissa. O que é importante é eu não errar muito, mas eu posso ter uma margem de erro aqui grande, porque este case ele envolve um senso comum que não é igual para todas as pessoas. Então uma pessoa pode falar aqui que são 3 sacos de lixo e estaria ok também. Ok? Então eu vou ter aqui 2 milhões e meio de famílias vezes uma média diária de 2 sacos de lixo. Agora está ficando fácil. O que eu preciso saber? De um lado, eu já estimei a minha, vou colocar assim, ou oferta, né, de lixo. Agora eu preciso calcular quantos caminhões eu preciso. Agora a gente precisa novamente usar a imaginação, usar a criatividade, pensar naquele caminhão cheio de caçamba e pensar quantos sacos de lixo cabem lá. Bom, um jeito fácil de você fazer isso é usar a volumetria, né? Então, vamos supor que esses 2 sacos de lixo aqui que eu coloquei, eles têm medidas de aproximadamente, vou juntar os dois, tá? 0,3 metros vezes 0,3 metros vezes 0,2 metros vezes 2 sacos. Tá? Então, a cubagem desses meus 2 saquinhos de lixo é 0,036 metros cúbicos, ok? Pois bem, agora eu preciso pensar no caminhão. Então vamos lá. Este caminhão, vou considerar aqui que ele tem aproximadamente 4 metros vezes 2 metros de altura vezes 2 metros de largura. Então ele tem 16 metros cúbicos, ok? Só que tem um porém, ele tem aquela prensa, né? Então a gente agora precisa colocar o fator prensa nesse cálculo. Eu vou considerar, e aqui de novo, eu não tenho a menor ideia de quanto que o caminhão consegue prensar a minha sacolinha. Mas eu vou considerar que ele consegue amassar ela em aproximadamente 1/3 do tamanho original. Então eu vou utilizar esse número dividido por 3, ok? Então o meu saquinho prensado agora, ele tem uma cubagem menor de 0,012 e eu tenho o meu caminhão que tem 16 metros cúbicos. E fazendo uma divisão pela outra, eu cheguei em um número super importante, que um caminhão, pelos meus cálculos, ele consegue atender 1.333 famílias. Agora que eu já tenho esse número aqui, eu consigo dividir a quantidade de famílias pelo caminhão. Faltou aqui colocar. Bom, eu cheguei no meu primeiro número, caminhões. Aproximadamente 1.875 caminhões. Essa é a resposta final? Bom, nesse momento eu posso também usar o meu senso crítico para dizer se esse número está ok ou não. Eu particularmente estou achando ele muito alto, ok? Então eu tenho duas coisas. Eu posso revisar as minhas premissas, que seria um ponto extremamente importante. Ao longo do seu case, sempre revise, tá? Mas eu também posso pensar em outros fatores desse número estar tão grande. Então, vamos imaginar que um caminhão sai às 8 da manhã ou às 6 da manhã, né? Ele já consegue fazer 2 turnos ou até, quem sabe, 3 turnos. O caminhão passa de madrugada? Alguns passam. Então, eu posso considerar que este caminhão vai fazer, aqui eu vou decidir, né, quantos turnos ele vai fazer. E no meu caso, eu vou colocar 2. Então, eu vou dividir esses 1.875
caminhões por 2 turnos, porque eles conseguem ser reaproveitados ao longo do dia, né, com equipes diferentes, e eu chegaria em um valor de aproximadamente 937 caminhões. De novo, como eu sempre pergunto, esse número está certo? Não sei. O importante no seu case é você criar uma estrutura como essa, onde você consiga fazer os cálculos sem ter as informações e chegar em um resultado para falar para o seu entrevistador. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e fiquem ligados aí para mais informação sobre LinkedIn, sobre currículo e outros temas relevantes no seu processo de seleção. Um grande abraço!